fazia tempo que eu não construía nada que eu não sentia que era tanto meu animal espiritual quanto esse machado. De tantas coisas que eu já construí aqui ultimamente, essa é daquelas que, assim, se tivesse o apocalipse zumbi, eu pegava essa. Esse é o Jarnborn, ou Jarnborn, ou Vardeborn, depende de como você pronuncia nórdico asgardiano. Esse é um machado que o Thor usava antes dele usar o Mjolnir nos quadrinhos. E esse machado foi originalmente feito pelos anões ancestrais para Runa, que era uma das deusas celestiais originais dos Asgardianos. E depois que ela caiu em batalha no primeiro Ragnarok e os deuses originais sucumbiram, o machado resistiu, ficou no cofre de Asgard até o Thor jovem pegar ele e usar ele durante séculos até ele conseguir usar o Mjolnir. E não bastando ter toda essa história de ser de um deus celestial foda, durante a idade hiper antiga, lá de Egito Antigo, o Apocalipse estava invadindo a Terra, e como ele tinha a mutação de fazer armadura celestial, nenhuma arma conseguia penetrar a armadura do Apocalipse, e o Thor ainda não tinha o martelo. Então, no estilo mais Cavaleiros do Zodíaco que você pode imaginar, Thor sacrificou o próprio sangue dele para abençoar o machado e transformar o machado num machado berserker com sede de sangue que consegue cortar e penetrar qualquer tipo de armadura e carne. Então ele sacrificou o próprio sangue e quase morreu para imbuir o machado com o poder de Bloodthirst Berserker, e aí ele conseguiu enfincar do peito do Apocalipse até o umbigo e ganhar do Apocalipse lá na Idade do Egito. E aí, na Idade Moderna, quando o Thor ficou indigno e a Jane Foster estava usando o martelo e tudo mais, ele voltou a usar esse machado, e num momento de fraqueza, quando ele estava sem dormir, sem comer, sem se cuidar, fazia meses e meses que ele estava depressivo, o elfo negro Malekith pegou o machado e, como ele tem o encantamento de conseguir cortar qualquer coisa, ele usou o próprio machado do Thor para cortar o braço esquerdo do Thor, e por isso que o Thor indigno dos quadrinhos tem um braço esquerdo feito de uru, porque o Malekith cortou o braço dele com o próprio machado dele. Então, assim, é um machado muito foda. E tem um detalhe muito foda, que assim, na cronologia da Marvel, o machado Jarnborn, depois que o Thor volta a ser digno hoje em dia, ele meio que se perde durante a batalha contra o Gorr. E aí, o Kang do futuro, que é aquele personagem que apareceu na série do Loki e tudo mais, ele aparece no futuro com o Jarnborn. E mostra que ele achou o Jarnborn numas runas no futuro de um lugar no interior do Brasil. Então, tecnicamente, ele pode ter achado o Jarnborn nos destroços do meu quarto aqui. Então, eu vou fingir que essa é a nova lore do machado. E é isso aí, eu vou ensinar como é que eu fiz ele, todo de EVA. Eu curti pra caramba, eu testei uns acabamentos diferentes nele. Eu tentei deixar a madeira bem texturizada, com a madeira fosca. E eu tentei fazer um efeito de metal batido na parte grossa, com a lâmina mais cromadinha. E eu escolhi adaptar para ficar de um jeito que parecesse se fossem fazer um filme com uma versão um pouco mais complexa dele. E eu adorei fazer isso aqui. É uma das coisas que eu mais gostei de construir ultimamente. E essa vai para a parede do cenário, com certeza. Fica aí que eu vou te ensinar como fazer ele usando pouquíssimo material e muito perrengue de vida. Então, galera, esse daí eu preparei um moldezinho bonitinho. Eu fiz ele em camadinhas separadas e esse daí vai estar disponível. Quem quiser comprar, é só me chamar lá no Instagram. Eu vendo por R$5 só para ajudar a comprar mais material, cola e tinta para os próximos vídeos e tal. Aí quem comprar é só você imprimir na configuração pôster, que ele vai dividir em várias páginas de sulfite e mandar bala. Aí você faz que nem eu fiz, você testa ele no seu tamanho lá, vê se está certinho em você e deixa numa proporção que você acha legal antes de começar a gastar material. Aí eu só esquentei o cano com a pistola de calor para entortar ele na curvinha delicada, né? E aí eu vou engordar ele enrolando umas camadas desse EVA de 2mm que vende no Mercado Livre.
E foi meio difícil de enrolar ele assim com o cano já torto, mas tinha que ser assim porque senão não ia dar pra entortar o cano se já tivesse com o EVA em volta. Aí eu vou fazer a pontinha com esse EVAzinho grosso de garagem. E essa é uma prop que eu enrolei um pouco pra fazer, porque a maioria das props, elas parecem que são complicadas, só que conforme você vai fazendo, você percebe que ela não é tão complicada. É só detalhe em cima de detalhe, em cima de detalhe, e aí no final ela fica bonitinha. Essa daí meio que é o contrário, ela parece ser simples, mas ela é difícil pra caramba, porque ela tem algumas curvas que são especialmente difíceis de fazer com materiais 2D, como é o caso do EVA, assim. Então, por exemplo, ele tem esses espinhos que ficam na ponta e na parte de trás da lâmina, que são uns espinhos meio que umas pirâmides 3Dzinha, assim, circular. E ela não sai de uma maneira reta do cabo. Ela meio que tem que parecer que está saindo do metal da ponta, como se fosse tudo uma peça só, meio que moldada naquele formato. E para fazer isso exige muita técnica de saber lixar direito e calma, e ao mesmo tempo essa própria ela precisa ter várias texturas diferentes, né? Então, então para ela ficar legal, eu ia ter que caprichar bastante na textura de madeira do cabo, para ela ficar bem diferente da textura do metal, para ficar bem diferente da textura dos corinhos. E aí o segredo para deixar o negócio realista é você trabalhar a textura das coisas, porque se você vê ela sem estar pintada, ela é toda do mesmo material. A madeira e o metal, os dois são EVA. Então, o jeito de você fazer o olho achar que um é metal e o outro é madeira é trabalhando a textura. Porque a tinta salva, mas ela não faz milagre. Então você vê que eu estou aqui arredondando o primeiro cabo. E essa parte foi difícil porque, além de tudo, esse machado ele ainda vai afinando embaixo. Ele não tem inteiro a mesma grossura. Então eu tive que meio que dar uma afinada nele. Você vê que na parte da pontinha ele meio que fica quase só da grossura do cano. E ele vai engrossando pra cima na parte do metal. E aí eu fiquei um tempão aplicando essa textura de veios de madeira, de uma maneira meio aleatória, só que seguindo meio que um vinco de árvore, pra dar essa texturinha. Que depois quando eu passar a pistola de calor ela vai abrir bem. Aqui o espinho, você vê que eu tentei arredondar bem, que é pra diferenciar bastante, e o vincozinho da lâmina pra parecer que ela tá afiada. Aí eu vou continuar recortando o molde e eu vou tirar só as linhas onde ele tem esses vincos afundados que ele tem no detalhe da lâmina. E assim, você pode fazer só a lâmina chapada, como tem vários quadrinhos que fazem, né? Mas eu quis fazer essa versão porque eu acho legal usar como referência essas estátuas da Sideshow. Porque elas lidam com o mesmo problema que os cosplayers lidam, de que não querem fazer a versão do filme, porque a do filme geralmente é mais chata, mais realista, ou eles entopem de detalhe escroto, nada a ver, tipo as roupas da Marvel no cinema, que sempre fica zoada. Ou fica simples demais para algo que você só copia do quadrinho. Porque o do quadrinho é algo que o desenhista tem que repetir 30 mil vezes, então não pode ser a coisa mais complexa do mundo, né? Então as empresas de estátua, eles lidam com o mesmo problema dos cosplayers, de que como que eu faço algo do quadrinho sem ficar cheio de coisa idiota que nem os filmes, mas que ainda pareça do quadrinho e não seja simples demais. E aí usar as estátuas é sempre uma boa referência. Nesse caso eu usei uma estátua da Jane Foster, que ela vem como uma peça extra desse machado do Thor. E eu achei que é um ótimo equilíbrio, assim. Ele mantém o design das HQs, ele não enche de firula nada a ver, fica parecendo coisa de Alien, que nem as coisas de Asgard dos filmes. E ao mesmo tempo ele parece um pouquinho mais complexo, algo um pouquinho mais usável. Você vê aí que eu usei para variar mais pedaços de flechas quebradas para dar estrutura pro negócio, né, para ele não ficar molenga. E aqui, olha, outra parte que deu mais trabalho do que eu achei que ia dar, que é colocar esses semi-runinhas célticas, esses desenhos aí aleatórios, semi-aleatórios, que, olha, eu fui fazendo de cabeça, você pode fazer do jeito que você quiser, porque não tem dois desenhos igual disso na internet.
Aí, para deixar tudo com a mesma acabamento de tinta, eu tenho que dar essa camada de cola branca bem grossa por cima e deixar secar. Porque senão as tintas vão ficar com acabamentos diferentes. Você vê que é onde eu vou colocar o corinho lá onde segura, eu não precisei passar, então eu consigo segurar por lá. E aí a camadinha de primeiro o marrom, né? Sempre primeiro pintar a cor mais escura e aqui vai ficar mais para baixo. E aí eu usei uma tinta spray marrom para cobrir bem. Agora eu tô fazendo um dry brush com outros tons de marrom um pouco mais claro e um pouco mais escuro para realçar os vincos, que é para ficar parecendo mais madeira. Porque tem que lembrar que madeira nunca é uma cor só de marrom, é sempre uns 3, 4, 5, às vezes até mais. Aí faz a máscara, tapa todo o marrom com a fita crepe, que vale muito a pena depois, que essa é a parte mais satisfatória, que é quando você tira a fita crepe. E eu sei que dá a tentação de deixar assim, porque parece que tá super brilhante, né? Mas ela não fica assim. Se você deixa secar 100%, conforme você vai segurando, ela vai ficando marca de dedo, caramba. E ela também não fica com holofote assim, igual tá com a câmera em cima. Acredite, não ia ficar bonito se deixasse só assim. Ela eventualmente acaba borrando, acaba virando um cinza zoado. No final, sempre é melhor envelhecer. Especialmente se for para parecer um machado que literalmente tem milênios que nem esse daí, né? Mas vocês vão ver que eu tentei aplicar texturas diferentes. Eu dei um acabamento fosco na madeira e você consegue ver que a madeira tá, ela não brilha igual o metal, mesmo os dois sendo tinta spray. Porque eu coloquei um verniz fosco só em cima da parte da madeira, porque eu queria que realmente parecessem texturas diferentes. E aí só pintar o douradinho com cuidado para realçar as runinhas. E agora o black wash que é o que vai fazer todas essas horas e horas e horas de socar de detalhe e vinco de madeira. Esse black wash é o que faz tudo aparecer. E aí, agora, para dar a textura de martelado, você vê que eu limpo com o pano grande parte da sujeira e eu limpo com a mão mais ainda a parte da pontinha da lâmina, que é para limpar bem. E aí, enquanto está secando, você consegue ver que tem essas bolinhas pretas. É onde eu bati mais ainda com o pincel, porque eu quero que essa parte do centro do metal fique com a texturinha de metal martelado, sabe? E que só a parte da ponta da lâmina seja o cromadinho que brilha mais. E aí você consegue ver a diferença, que olha, ela parece meio que uma textura de metal batido antigo, e ela parece mais afiada só na ponta, que é só a ponta onde eu deixei o cromado lisinho. E aí fica parecendo que é aonde bate mais, aonde que limpa mais. E olha, deu trabalho pra fazer isso, viu? Porque é muita textura diferente, muito detalhezinho, mas no final vale tanto a pena, cara, sério. Não tenha preguiça de fazer os detalhezinhos. E no final ela ficou uma coisa tão gostosa, o equilíbrio dela acabou ficando tão bom. E eu achei que a proporção ficou certinha, igualzinho a do quadrinho. E o bom de fazer as coisas de EVA é que você se sente hiper forte também, né? Então, eu me sinto Thor girando isso, porque se isso fosse de metal, ia pesar uns 60 quilos só na ponta, você ia quebrar o pulso só de segurar pra frente. Só o Thor mesmo, um Asgardiano, conseguiria usar um machado desse jeito. Ele de propósito tem essas proporções escrotas assim, né? É algo que é pra conseguir lutar com o Apocalipse. Então, você fazendo de EVA, é praticamente, sei lá, ele pesa uns 2 quilos no máximo. Então você consegue girar ele e parece que você é forte, sabe? Quando vê na foto e no vídeo. Mas na verdade eu não tô segurando porra nenhuma, é super leve. Você vê que dá pra girar ele de boa, se bate na cara, não machuca, sabe? Então eu recomendo, viu? E eu achei que ficou bem legal. Agora, essa é a última das armas clássicas do Thor que faltava eu fazer do quadrinho. Então se você tiver alguma coisa que você quer ver eu construindo aí, é só me escrever nos comentários aí, diz o que você achou. Diz o que você achou dessa adaptação que eu fiz da arma, para não ficar simplinha igual do quadrinho, nem cheia de firula estúpida que nem dos filmes. E, por favor, lembra de comentar aí, de interagir e ajuda o meu canal a crescer aí. Se você puder, faz um pixinho aí para ajudar com os materiais. Ou então compra o molde que eu vendo lá por 5 reaisinhos, que já me ajuda a comprar uma tinta, já ajuda a comprar uma colinha. E é nóis, valeu por ter assistido e me diz aí o que você achou.